Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. É com muita alegria que recebemos todos vocês aqui presentes e da mesma forma nos sentimos felizes em receber os nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa tarde para todos nós. Esta casa está sempre aberta para nos acolher, para nos receber. Então vamos, nesse momento, saber que os nossos amigos espirituais prepararam esse ambiente com muito amor, com muito cuidado, que nos acolheram e que já tratam, já veem as nossas necessidades. Então, vamos elevar o nosso pensamento e, como recomenda a casa, vamos fazer a nossa prece. Aquele que desejar fechar os olhos, sinta-se à vontade, é apenas para uma maior concentração. Deus nosso Pai, que é justo e bom, queremos vos agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos dá de adentrarmos esta casa, que nos permite trabalhar, que nos permite sermos acolhidos, amparados. Agradecemos a Jesus, que já nos disse: onde estiver um ou mais, ali eu estarei. Tenhamos a certeza que o nosso Mestre querido está aqui conosco. Feliz, inclusive, porque nós fizemos a opção de virmos até aqui e participarmos desta reunião. Ouvir os ensinamentos que nos serão passados hoje, aprendermos e, o mais importante, colocarmos em prática tudo aquilo que cala fundo no nosso coração. Agradecemos aos amigos espirituais toda bondade, toda ajuda, todo amparo. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Nos permita sairmos daqui hoje muito melhores do que adentramos. Gratidão, que assim seja, graças a Deus. O nosso tema de hoje será respeito, do livro Os Prazeres da Alma, capítulo Respeito. Autor Francisco do Espírito Santo Neto, e o Espírito é Hamed. Quem falará para nós hoje à tarde é a nossa companheira Roseli. Seja feliz, Roseli. Muito obrigado. Olá, pessoas queridas. É um prazer estar aqui com vocês. Nós saudamos também aqueles que permitem que, de onde estiverem, a gente possa estar juntos neste momento de estudo da doutrina espírita. Esse momento da nossa semana em que a gente vem para fazer o nosso tratamento, mas que a gente vem também para refletir e aprender, porque o início do tratamento espiritual, além do passe, claro, é a palestra, é onde nós recebemos informações importantes de conteúdo espírita, conteúdo que busca nos elevar, e aí a gente vai, como a nossa companheira falou, nós vamos nos harmonizando, e mesmo que a gente chegue aqui cansado, com a cabeça pensando
pensando coisas ruins, nós com toda certeza já vamos sendo cuidados pela equipe espiritual, que vão nos serenando a mente. Por isso que a concentração, o silêncio, o foco em estarmos aqui nesta meia hora, 40 minutos, é importante para que a gente possa abrir os canais de recepção de todo o tratamento, de todo o bálsamo consolador, que com toda certeza os espíritos estão aqui já nos transmitindo. E como sempre, nós rogamos a Jesus, aos bons espíritos, ao nosso Criador, que nós possamos ser amparados, inspirados para levar até vocês o melhor conhecimento, sempre baseados nas leis divinas, as leis imutáveis de Deus, no Evangelho de Jesus e no ensinamento dos Espíritos. Hoje nós vamos falar de um item que está no livro Prazeres da Alma, de Hamed, e psicografia do Espírito Francisco do Espírito Santo. Às vezes dá uns esquecimentos assim, mas são temas muito importantes que estão neste livro, porque já fala prazeres. Então, eles fazem com que a gente receba esse conteúdo que vai nos ajudar na nossa elevação. Então, na elevação da alma, na elevação nossa como espíritos aqui na vida na carne, vivenciando diversas situações, mas o conteúdo espírita, ele abrange principalmente o nosso íntimo, a nossa essência, que é o espírito imortal. Então, estudar esse livro é uma grande oportunidade de nós aprendermos, refletirmos a respeito dos prazeres, daquilo que nos dá prazer. Não esse prazer materializado, né, da onde a gente convive hoje, mas esse prazer que ele transcende essa vida corpórea, transcende a materialidade. Então, é o prazer baseado nos bons valores, e é isso que fica para o espírito imortal. Tudo que tem de matéria, tudo que nós vivenciamos aqui, são coisas que têm um prazo de validade, têm um tempo determinado, então tudo passa. Mas fica o quê? Fica o que aprende, fica o que vivencia o espírito imortal, porque nós vamos sobreviver a tudo isso. Então, são textos que têm como proposta fazer com que a gente possa, claro, no devido tempo de cada um, porque cada um tem o seu tempo, que é mantido através da nossa vontade. Às vezes a gente tem vontade de desenvolver algumas coisas, outras que ainda são doloridas para nós, a gente vai deixando um pouco aí adormecido, para a hora que chegar o momento certo, a gente vai em busca do desenvolvimento. Então, cada um de nós tem um tempo que necessita para absorver, para praticar esses valores, né? Então, a intenção desses temas todos é substituir esses prazeres materiais que, na nossa ilusão, no nosso nível evolutivo ainda, para muitos de nós é o que nos trazem a felicidade, né? Mas, na verdade, não são, como nós explicamos, tudo que é material tem uma validade, né? Então, que a gente possa ir vagarosamente, cada um no seu tempo, mas muito bem encaminhado, substituir esses valores materiais pelos valores morais, pelos valores que são importantes para nós espíritos, porque tudo o que nós somos se sobrepõe àquilo que é material. Então, hoje nós estamos num corpo, estamos na vida na matéria, e o espírito vai sobreviver imortalmente a tudo isso. O que quer dizer imortalidade, né, do espírito? Quer dizer que nós tivemos um começo, fomos criados por Deus e não teremos um fim. E Deus é eterno, porque ele não foi criado e nem terá um fim. Então, Deus é eterno enquanto nós somos espíritos imortais e vamos nos modificando, vamos crescendo no decorrer da vida. Então, muitos desses prazeres da alma, nós confundimos com sentimentos ligados à materialidade. Tudo isso ainda devido ao nosso momento evolutivo, aquilo que nós entendemos como o correto, os
nossos valores. Então, são prazeres da alma, o amor, mas nós confundimos o amor com sentimento de posse, né? Então, muitos dizem que amam, mas na verdade têm uma ideia de posse, não só sobre pessoas, mas também sobre coisas, né? Sobre todos esses segmentos que nos envolvem. Então, amor muito confundido com a posse. A humildade, muitos confundem também com humilhação. Muitas pessoas se mostram humildes, mas alguns acham que pela humildade ela não vai ter problema em se sentir humilhada, afinal de contas é humilde, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A humildade é uma virtude, enquanto a humilhação é justamente você tratar uma pessoa de forma pejorativa, menosprezando as suas qualidades e os seus desejos. A sabedoria também muito confundida com a arrogância, né? Muitas pessoas que se acham sabedoras de tantas coisas, né? Cursaram um monte de faculdades, têm muita intelectualidade, muita cultura, mas são arrogantes porque acham que sabem mais do que os outros. Quem diz, né? Quem diz que um sabe mais do que o outro? A gente sabe coisas mescladas. Às vezes eu sei uma coisa, o outro não sabe, mas a gente não pode ser arrogante nos achando que somos sabedores das coisas, das grandes verdades, porque a verdade absoluta, o conhecimento absoluto, esse só vem de Deus. E nós também confundimos muito aquela sensação de paz interior, de bem-estar, com a segurança material. Nós, quando temos a certeza de que ao final do mês teremos nossas contas pagas, tudo vai estar equilibrado, isso nos traz um bem-estar. Mas é um bem-estar, uma segurança material. O bem-estar que Hamed fala como um dos prazeres da alma é essa sensação de que nós estamos no caminho certo, de que nada nos abala, porque nós estamos tentando melhorar, nos equivocamos, mas nós estamos tentando melhorar, estamos nessa caminhada. E entre os prazeres que nos elevam está o respeito, que também é considerado uma virtude. Então, o respeito, ele vai sendo conquistado, vai sendo praticado, desenvolvido pouco a pouco, e é também um dos valores essenciais à convivência humana. Então, nós precisamos ter respeito uns pelos outros dentro da sociedade, para que nós sejamos uma sociedade civilizada cada vez mais e rumo a essa família universal que é a proposta divina para toda a humanidade, que nós nos desenvolvamos a ponto de formarmos uma única família e nós termos concretizado aquilo que muito nós falamos: Deus é Pai, Deus é nosso Pai. Então, se Deus é nosso Pai, nós somos todos filhos de Deus. Então, todos nós, um dia, seremos essa grande família universal. Mas nós também confundimos o respeito com medo, com obediência, principalmente quando nós somos crianças. Na nossa vida ainda de infância, a gente é colocado muito, olha, me respeita, como uma coisa imperativa que leva a medo, que leva aquela sensação de obediência. O respeito, ele tem a origem no latim respectus, e entre alguns, tem vários significados, a gente vai trabalhar aqui a questão da atenção e da consideração. Então, são atos que nós levamos a ter quando nós respeitamos as pessoas. Então, nós respeitamos a atitude do próximo, nós respeitamos, damos atenção, consideração àquilo que a pessoa pensa, respeitando, ouvindo, conversando,
dando a devida atenção. Então, nós, no cotidiano, nós exercitamos o respeito em diversas áreas. Então, nós temos no nosso dia mesmo várias áreas em que nós estamos atuando. E o respeito deve estar sempre presente. A gente começa com o autorrespeito, quer dizer, você respeitar a si mesmo. O que é respeitar a si mesmo? É respeitar os seus limites. Primeiro, saber quais são os seus limites. E isso a gente consegue através do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer cada vez mais para saber quais são os nossos limites. O que é que nós aceitamos? Quais os limites nossos que não devem ser ultrapassados? Então, na área íntima, o autorrespeito, ele envolve nós respeitarmos os nossos limites, as nossas fraquezas, nós sabermos usar o sim e o não de forma a termos bom senso, a buscarmos uma boa convivência, a fim de que a gente não fira a nós mesmos, a gente não fira o nosso próprio respeito, né? Então, a gente procurar sempre estar atento aos nossos limites, não permitindo que nós ultrapassemos os nossos limites, mas que os outros também não ultrapassem, com respeito, com bom senso, com educação. Então, cabe a nós nos respeitarmos. Isso envolve o psicológico, o mental, o espiritual, envolve também o corpo físico. Nós administrarmos os limites do nosso corpo físico, a responsabilidade pela conservação desse nosso corpo físico, é respeitar o seu corpo, é você não exagerar naquilo que não deve, para não causar problemáticas, doenças. A mesma questão no psicológico, respeitar aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Então, hoje a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado aí pelas notícias, pela mídia, de todas as ordens, e se a gente não respeita esse nosso limite, a gente se desequilibra. Então, o autorrespeito veio primeiro porque ele é a base de tudo. É nós nos amarmos, nos respeitarmos para podermos fazer o mesmo com o outro. O Hamed, ele diz no texto que somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Nós também, na sociedade, claro, para uma boa convivência, devemos ter o respeito ao próximo, né? Então, trata-se da mesma forma de respeitarmos os mesmos limites que nós queremos para nós trabalharmos essa questão com o próximo, respeitando o próximo, entendendo que ele também tem os seus limites, os seus direitos e sentimentos. Então, atitudes que demonstram respeito ao próximo, evitar os julgamentos, né? Então, o máximo que conseguimos, que é aquilo que nós estamos falando, nós estamos na caminhada, então nós ainda nos equivocamos, e isso é normal. Nós vamos chegar a um tempo de uma perfeição possível, mas ainda estamos nessa caminhada de nos melhorar nos dia a dia. Então, observarmos as nossas atitudes, então, evitarmos os julgamentos, pensarmos antes de falar, respeitar as diferenças de opinião. Hoje, também por causa da tecnologia, das redes sociais, as pessoas emitem a sua opinião de uma forma aleatória. Às vezes ninguém nem pediu, a pessoa vai lá, mas quem pediu a sua opinião? Não, ninguém. Eu estou aqui na rede social, tenho meu direito de me manifestar e pronto. Então, a gente acaba tendo os nossos limites ultrapassados pelas redes, pela tecnologia, porque a gente não consegue se manter distante dessas opiniões diversas, divergentes, né? Então, a gente aprender a ser tolerante com o que o outro pensa, a cultura do outro, a religião e tantas outras diferenças, né, que nós temos aqui. Não diferenças que nos diminuem ou nos elevam, mas diferenças que fazem com que a gente tenha essa certeza de que estamos em níveis evolutivos diferentes uns dos outros. Os nossos aprendizados são diferentes, porque o
aprender também depende da nossa força de vontade em nos conhecermos e nos modificarmos. Mas tem aquela regra muito simples com relação ao respeito, que é a de você entender que respeitar não significa que você está aceitando a opinião do outro. O equilíbrio, a educação sempre deve existir, mas você também tem o direito de ter a sua opinião. Então, respeitar não quer dizer você aceitar, né? Então, implica em entender que o outro tem o direito de pensar e agir diferente da forma que nós entendemos como sendo a correta. Então, pessoas vão pensar diferentes de nós, pessoas vão agir diferentes de nós, e nós vamos respeitar, mas não necessariamente aceitar. Então, nós estaremos respeitando o próximo quando não o desqualificamos, humilhamos ou zombamos dele porque ele pensa diferente. Então, são coisinhas assim que a gente fala que parece ser muito simples, mas que na vida mais automatizada que a gente tem vivido hoje, a gente não repara muito bem nas nossas atitudes. Então, são pequenos lembretes que às vezes parece que não tem tanta importância porque fazem parte do nosso dia a dia, do corriqueiro, mas nós não prestamos atenção se nós estamos de fato respeitando o outro, se nós estamos de fato nos respeitando. Então, é viver com harmonia sempre, mantendo o diálogo apesar das divergências. Outra forma de respeito necessária à vida em sociedade, e aqui nós podemos entender, sim, o respeito como obediência, são as regras, né, que nós vivemos, as normas que nós temos na vida em sociedade. Existem regras para que a gente deva cumpri-las, para que a gente possa ter uma disciplina, porque sem disciplina a gente não consegue viver, nós não conseguimos construir uma sociedade saudável que respeita os direitos do outro, né? Então, sem respeito às regras e às disciplinas, a sociedade não vai progredir, porque elas são essenciais para que a justiça que existe na vida terrena, ela possa agir em conformidade com o respeito. Então, nós respeitamos e a justiça age com respeito para conosco também. Estão aí inclusos também os respeitos às normas de trânsito, nos ambientes públicos. A próxima forma de respeito é uma das que, infelizmente, tem sido muito desprezadas por toda a humanidade. Trata-se do respeito à natureza e a todo ser vivente deste planeta. Então, este planeta maravilhoso que nos dá tudo o que nós necessitamos para a nossa sobrevivência, e nós vamos construindo cada vez mais tecnologias, ferramentas que nos trazem conforto também, mas o planeta nos dá aquilo que nós precisamos, né? Então, nós estamos menosprezando tudo aquilo que nos serve de ferramenta de evolução. Nós, como humanidade, estamos destruindo este planeta, né? Acho que não é novidade para ninguém, né? A gente está cada vez mais poluindo o ar, a terra, a água, com poluentes altamente, com produtos químicos altamente poluentes, né? Nós estamos destruindo as nossas matas, o cerrado, a Mata Atlântica, as florestas. Nós estamos destruindo isso com o desmatamento, com a ocupação desenfreada dessas áreas para que se possam construir pastos para a lavoura, a plantação de um único produto. Então, tudo isso é bom. A gente não é aqui contra ninguém que tem o seu negócio, que quer lucrar, que quer ganhar dinheiro. O Brasil vive, né? Não só o Brasil, o mundo inteiro, mas vive do progresso das empresas, das indústrias, dos pequenos, dos grandes produtores, né? Mas nós, infelizmente, estamos partindo para uma questão que está desequilibrando todo o planeta. Então, a natureza, ela equilibra a umidade, ela equilibra
equilibra as chuvas, a secura, ela trata da terra, e a gente não está dando esse devido valor, né? Infelizmente está em trâmite aí de ser aprovada essa PL da devastação, né? Que flexibiliza a fiscalização quanto a essas questões de obras que vão próximos a terras indígenas, a quilombolas, a mineração, o garimpo, né? A plantação de culturas únicas, exclusivas, a transformação de florestas que trabalham toda essa questão do clima em pastos para dar alimento ao gado. Então, tudo isso é um desrespeito que a gente está tendo com a nossa mãe natureza. A nossa consciência ecológica ela está embargada ultimamente, né, pelos apelos materiais. Então, a gente está nessa questão de polarização, né, política, que acaba atingindo outros segmentos da sociedade. Hoje tudo é muito polarizado, as opiniões são polarizadas, ou você está num extremo ou você está no outro. Então, toda essa questão faz com que o nosso cuidado com a natureza, que será para nós mesmos, porque um dia nós vamos desencarnar e vamos reencarnar aqui novamente, é uma grande possibilidade disso, ainda num plano de provas e expiações, também é bem provável, a gente está destruindo um lugar que nós vamos voltar a morar. Então, água, alimento, isso tudo está se tornando mais escasso. Deus, a espiritualidade, vai nos trazendo recursos para nós desenvolvermos outras tecnologias. É claro, Deus não nos abandonará jamais, mas o fato é, nós vivemos sob uma lei de causa e efeito. E os efeitos serão mais desastrosos quanto mais desastrosas sejam as nossas atitudes. Falando aqui com relação ao meio ambiente, né? Então, nós temos também o respeito às diversidades, que nós já falamos, as várias etnias, contra o preconceito, a cultura, a religião, as diversidades de gênero, orientação sexual, de etarismo, que a gente tem visto muito hoje em relação à idade, né? As deficiências. Então, são muitas situações onde nós, muitas vezes, sem que a gente perceba, a gente acaba entrando nessa questão do respeito. Nós não conseguimos respeitar essas diversidades por questões nossas, por questões pessoais, por crenças que nós trazemos de nossa criação quando crianças, por crenças que nós trazemos de existências passadas que foram se cristalizando em nós, e a gente tem dificuldade de trabalhar isso. Mas é para isso que existe a palestra espírita, que existe a literatura espírita, para nos abrir os olhos e principalmente a nossa mente, para que a gente possa entender que eu tenho sim minhas crenças, mas nada que não possa ser mudado a partir da minha própria vontade. Então a gente se esquece, né, que hoje nós não somos nada nem ninguém, nós somos espíritos imortais, e é isso o que nós construímos para esse espírito imortal, é isso que nós vamos levar na nossa malinha, na nossa bagagem, né? Então, hoje a gente está numa posição, mas amanhã a gente pode estar numa posição, aquela que nós desrespeitamos, aquela que nós rejeitamos. E aí, como é que vai ficar, né? Então, vem o véu do esquecimento, que é uma bênção, todo mundo fala, Deus fez essa bênção para a gente, né? Mas esse esquecimento, ele não é perpétuo. E se nós observarmos também a nossa vida, o nosso dia a dia, muitos desses esquecimentos, eles vão vir em situações na nossa existência atual para nos provocar, lógico, a nós nos melhorarmos, a nós combatermos essas imperfeições. Então, esse véu do esquecimento, ele não é para sempre, porque situações pontuais vão trazer à memória
do espírito imortal que somos, que estão lá na nossa consciência e vão trazer à memória situações pontuais e a gente vai falar assim, nossa, eu tenho a impressão de que eu já vivi isso, eu tenho a impressão de que eu já precisei enfrentar uma situação como essa. Então, esse véu do esquecimento, ele é bom para quando a gente nasce, para quando a gente vai se desenvolvendo, mas à medida em que nós vamos vivenciando os nossos dias, a nossa idade, o nosso tempo de experiência corpórea, essas situações que estão lá esquecidas, elas vão nos sendo apresentadas, principalmente as situações as quais nós precisamos rever e resgatar. Tem também a questão do respeito no âmbito profissional, no âmbito corporativo. Quem trabalha sabe que passa a maior parte do tempo no ambiente corporativo. Então, imaginem se a gente não promover ali o respeito. Ah, mas eu não vou promover o respeito sozinha. Vai, pode e deve, porque nós somos capazes de mudar o nosso entorno. A gente não pode mudar o que o outro pensa, o que o outro faz, porque a gente não vai interferir, mas nós podemos mudar a partir de nós. Então, dentro do ambiente corporativo, o respeito pelas chefias, o respeito pela hierarquia, ele é importante porque é uma forma também de existir disciplina, de existir uma condição de boa convivência dentro do ambiente de trabalho. Então, respeitar acima de tudo e dar o nosso melhor, afinal é lá que a gente está ganhando o nosso sustento material, assim como também aprendizado, experiência, né? Então, olha, Kardec, ele traz princípios que envolvem o respeito. Então, ele fala, respeitar é prática da caridade. Respeitar é um ato de justiça. Respeitar é aceitar o tempo de evolução do outro. É cultivar a indulgência e evitar o julgamento. É reconhecer a dignidade e a liberdade do próximo. E a gente não pode, lógico, deixar de trazer o nosso Mestre Jesus, né? Jesus é o caminho da verdade e da vida, né? Conforme a tradução correta da Bíblia. Então, Jesus trouxe para nós o exemplo do respeito. A gente vai passar algumas rapidinho aqui. Quando ele conversou com a mulher samaritana, né, naquela passagem, ele rompe preconceitos e respeita a dignidade daquela mulher. Porque a samaritana ou samaritano eram tidos como seres desprezíveis naquela época porque eles não cumpriam os rituais, né, judaicos, os rituais que estavam lá dentro das leis de Moisés. Então, era como um povo assim menosprezado. E Jesus, ele mostrou, né, conversando com a samaritana, que ele rompeu preconceitos e respeitava a dignidade, porque nós não somos samaritanos, não somos isso ou aquilo, nós estamos. Então, a dignidade, ela permanece independente de qualquer outra situação. Ao não julgar a mulher adúltera, quem não lembra daquela passagem, né, mostra que cada alma merece oportunidade de recomeço. É uma coisa que às vezes a gente não entende, mas dentro do conhecimento espírita, todos nós em processo evolutivo, aqueles que são os criminosos mais perversos que nós vemos hoje, infelizmente, ainda no nosso mundo, que se apegam apenas ao seu instinto sem pensar na consequência, esses também são filhos de Deus e também serão espíritos evoluídos à medida em que forem se despojando desses sentimentos ainda primitivos e instintivos, né? Jesus curou no sábado, então o que ele mostrou? Que a vida está acima da norma. Às vezes, pelo bem do próximo, a gente tem que quebrar alguma regra, a gente tem que quebrar alguma norma. Então, Jesus fez isso quando ele curou. Então, quer dizer que ele respeita, né, mais a essência do que a aparência. Às vezes, regras, disciplinas são só para a gente ter uma aparência, mas no fundo, elas não estão servindo para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento. Aí, Jesus, na cura, em pleno sábado, que no sábado não se fazia nada, também conforme os rituais da época, ele
provou que naquele momento a cura daquela mulher, a cura que ele estava fazendo de todas as pessoas era mais importante do que qualquer regra a ser seguida. Então, respeitar é reconhecer que todos somos filhos de Deus em momentos evolutivos diferentes, mas que nós não deveríamos ser divergentes uns com os outros, né? Estamos no mundo para usufruir dele o que possa nos oferecer, mas não nos esquecendo que nós não somos, não fazemos parte deste mundo. O nosso mundo, o verdadeiro mundo dos espíritos, é o mundo espiritual. E que aprender a respeitar significa que nós já estamos aptos a amar como Jesus nos amou, né? Jesus não escolhia, selecionava, não. Era todo mundo, era igual, de acordo com as suas necessidades, né? Então, aprender a respeitar, a amar como Jesus nos amou, nos respeitando e nos dignificando a sermos seus discípulos, instrumentos da sua paz. Muito obrigado. Agora chegou o momento das perguntas, das considerações. Quem quiser fazer alguma colocação, por favor, levante o braço e a nossa companheira levará o microfone até você. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Levanta mais o seu braço. Boa tarde. Boa tudo tarde. bem? Minha dúvida é a seguinte: se a gente tem uma limitação, uma doença, uma deficiência, e o nosso momento é o autorrespeito, o aceitar os limites, escolher pelo nosso bem, ficar em casa para descansar, o repouso. E para não, assim, fica difícil, por exemplo, você quer agradar alguém que você ama, que quer sair de casa, que quer passear com você, que quer te fazer bem, mas você não consegue mais. Para o nosso bem, a gente deve ficar em casa, no repouso, ou é o bem do outro? Obrigada. Linda. Obrigada. Olha só, gente, quando a gente convive com outras pessoas, é um ceder, né? Não dá para a gente fazer só o que a gente quer, porque senão a gente não se relaciona. Principalmente da forma como você falou, alguém que gosta de você, alguém que quer te levar a passear. A gente tem que viver um pouco também, sabe? Ontem eu estava até falando com uma amiga, às vezes a gente tem que arriscar um pouco, sabe? Porque a gente fica muito armado para viver a vida, viver as situações da vida, e a gente não... Eu vou falar igual a gente fala, a gente não vive, porque é uma coisa difícil, a gente fica com medo, a gente não se entrega, né? Então, sabe, às vezes a gente tem que quebrar um pouco os nossos bloqueios também, né? Se tem alguém que é bom, como você está dizendo, que gosta de você, que quer o teu bem, você não vai aproveitar? Aproveita, mas vai ter aquele dia que você vai querer ficar em casa? Também você vai ficar em casa, né? Então a gente tem que se respeitar nisso, mas a gente não tem que se respeitar a ponto da gente também não viver as coisas, da gente também não fazer um bem para o outro. Viu o Kardec falou? Para respeitar é fazer caridade? Então, né? Não que você esteja fazendo caridade saindo com a pessoa, mas você está fazendo um bem. Então, olha que coisa boa a gente poder ter alguém que quer estar com a gente. Isso já é uma coisa maravilhosa, né? E eu acho que a gente tem que abrir um pouco esse nosso bloqueio que a gente tem, né? De medo de ser feliz, de medo de encontrar pessoas boas. Tudo porque a gente quer o quê? A gente quer se proteger. Eu não quero sofrer, então não vou me relacionar. Mas ninguém nasceu junto ali, né? A gente nasceu do par da nossa mãe às vezes já desencarnou, nosso pai desencarnou, e a gente não está junto com ninguém, nós somos individualidades, né? Então, o nosso apego às pessoas, às coisas e a nós mesmos proíbe a gente, às vezes, de
de viver coisas bacanas na nossa vida. Então, a vida de relacionamento é assim, né? A gente é casado, a gente tem os filhos e tudo, não dá para a gente fazer tudo o que o outro quer. Se é um relacionamento assim, é mais uma coisa unilateral. O ideal é, hoje eu quero, então hoje eu vou. Hoje você fica comigo, que hoje eu não quero, né? Então, é a gente se respeitar nesse sentido, mas também viver. Não ter medo de viver. Principalmente se é uma coisa boa, né? Temos tempo para mais perguntas. É só levantar o braço e a nossa companheira vai levar até você. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Hoje está tudo nos cantinhos. É. É o frio. É. Ai, Roseli, obrigada. Coisa boa poder participar um pouco. A resposta que você deu para nossa querida irmã, muito pertinente, realmente, porque quando nós pensamos no bem, como você falou, é só uma colocação, tá? Do respeito que nós devemos ter por nós mesmos. Porque o mundo nos oferece pontos divergentes, pessoas divergentes, mas nós não devemos ser divergentes conosco. Nós devemos ter o respeito para conosco mesmo. E o bem é algo que contagia. E essa energia nos cura. Muitas coisas nós nos livramos quando nós arriscamos, como você falou, eu quero viver, eu quero ser feliz. E o mundo nos oferece muitas coisas para que nós possamos realmente ser felizes. E quando a gente se conhece, a gente sabe dos nossos limites. Então, a gente vai permitir se arriscar até onde você entende que seja dentro de uma coisa razoável, né? A gente não vai ultrapassar os nossos limites. Mas, às vezes, até ultrapassar um pouquinho também não faz mal, né? Tudo com moderação, né? Tudo com equilíbrio. Se a gente puder fazer, a gente vive muito fechado, às vezes, no nosso mundinho ali. A vida está acontecendo lá fora. Então, é importante a gente dar chance para a vida também, né? Senão a gente vai, né, chegar mais idade e vai falar, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse... eu não devia ter feito aquilo, mas, nossa, e se eu fizesse? O que ia acontecer? A gente não sabe. Então, a gente tem que ter o auto-amor, o auto-respeito para se valorizar, para se amar acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa, né? Mas a gente também tem que se permitir viver, se permitir, às vezes, sofrer um pouquinho, alguma situação, né, que traz um sofrimento. Senão, a gente vai lá pro cume da montanha e fica lá sozinho, é mais fácil viver, mas mesmo assim a gente vai ter os animais ali que vão fazer a gente despertar para alguma coisa, né? Mas a gente não nasceu para viver sozinhas, a gente nasceu para se relacionar, e o relacionamento exige da gente o autorrespeito e exige também o respeito pelo nosso próximo, mas a gente fazendo tudo com equilíbrio, a gente vai viver muito bem e melhor, a gente está aprendendo, né? Obrigada, gente. Até um próximo encontro. Muito obrigada. Ao final da palestra, a Roseli ficará aqui conosco um pouco mais. E quem quiser fazer alguma consideração, conversar com ela, ela terá prazer em recebê-los. Obrigada, Roseli. Agora chegou o momento das vibrações. Eu convido a todos para serenar o pensamento, porque vibrar é buscar dentro de cada um de nós o que há de melhor e doarmos a todos que necessitam. Então, vamos neste momento vibrar saúde, paz, resiliência a todos os nossos irmãos que se encontram no leito de dor, nos hospitais, ou numa casa de repouso, ou mesmo em seus lares.
que precisam dessa força maior que vem de Jesus. Vibremos. Vibremos por todos os países que se encontram em guerras, em conflitos, que eles possam estimular dentro de si o respeito ao outro, não tirando tudo que lhes pertence, respeitando apenas seus interesses. Vamos vibrar respeito, paz, fraternidade. Vibremos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, que passa por esses momentos difíceis devido à sua transformação, que é necessária e que o Mestre Jesus está atento, mas que a população, que a humanidade não se desequilibre. Vibremos muita paz, muita união, coragem e equilíbrio. Vibremos. E por fim, vamos vibrar muita luz, muito amor, muita união e muito respeito pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, que busque se respeitar, para que possa respeitar ao outro, olhando com caridade cada um que estiver à sua volta. Vibremos. Mestre querido, que tanto nos ama, que nos conduz, que está aqui presente conosco. Queremos, do fundo do coração, agradecer essa oportunidade do trabalho, da assistência. Agradecemos, Mestre amado, por todos os ensinamentos que nos foram passados, por esse momento que sentimos a necessidade de nos respeitar, para que possamos respeitar aos nossos. Obrigada, Senhor. Obrigada a toda a espiritualidade bendita que tanto nos ajuda. Que assim seja, graças a Deus. E agora chegou o momento do nosso passe. Eu convido a nossa irmã Silvana, que vai dirigir para nós nesta tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos internautas. Peço aos trabalhadores que se posicionem. Unidos em um só pensamento de amor, vamos elevar nossos pensamentos serenamente até Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre querido, e aos amigos espirituais que nos acompanham e são conhecedores de nossas necessidades.
Pedimos que nos auxilie, nos proporcionando a ajuda de que tanto necessitamos e buscamos, a fim de minimizarmos as nossas dores, angústias e aflições. Harmonizados e esperançosos, vibremos paz, amor, saúde, equilíbrio, respeito, fé, esperança. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Realizaremos agora o passe à distância. Pedimos a quem tiver mais de um assistido que pense alternadamente em cada um deles. Vibremos amor, paz, saúde, bem-estar, equilíbrio, tolerância, fé, esperança, luz e cura. Que sejam amparados e fortalecidos pela espiritualidade maior nas doenças do corpo e da alma. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Gratos e esperançosos para retornar no tratamento na próxima semana. Agradeço a todos. Obrigada. Obrigada, Silvana e os trabalhadores. Agora eu vou passar o tema da próxima semana para aqueles que gostam de, durante a semana, já ir lendo, levantando algumas questões para trazer na próxima quarta-feira. O tema da próxima semana é Ressurreição da Carne. Está contido no Livro dos Espíritos, questões 1010 a 1010A. O autor é o Allan Kardec. Agora eu vou reler e relembrá-los alguns avisos, alguns acontecimentos da casa. O primeiro é: ainda há tempo de contribuir com a nossa campanha de inverno. Doe moletons, calças e blusões nos tamanhos G, GG e extra GG. Se preferir, doe qualquer valor via Pix ou depósito bancário. Ajude-nos a aquecer o inverno dos nossos 530 pacientes com deficiências em atendimento na unidade de longa permanência. Mais informações nos cartazes espalhados pelo centro ou no site www.nossolar.org.br. Segundo, o Grupo de Apoio do Relacionamento Familiar abriu inscrições para sua versão 2025, que terá 8 encontros de 4 de setembro a 23 de outubro, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, na unidade de Santana. Este grupo é destinado para quem está enfrentando dificuldades no relacionamento familiar, seja no âmbito interpessoal, com os outros, sejam casais, filhos, irmãos, pais, companheiros, parentes, e intrapessoal, como se relacionam com os próprios sentimentos, emoções, questionamentos na convivência familiar.
Participe. Para mais informações e inscrições, procure o plantão de orientação. O terceiro, agende-se para o Bazar Beneficente Especial, Dia dos Pais, que acontecerá dia 5 a 8 de agosto, no espaço da lanchonete. De terça a quinta-feira, acontece das 13 às 20 e sextas-feiras das 10 às 18, na Unidade Doutrinária Santana. Oportunidades a preços especiais de presentes, artesanatos, roupas, sapatos e muito mais. Além de nossas palestras e dos passes oferecidos em nossas unidades doutrinárias, você pode se beneficiar participando de nossos cursos e eventos, aprimorando os conhecimentos doutrinários e se precisa de uma conversa e escuta fraterna, não deixe de passar em nosso plantão de orientação. Estamos aqui por você. Eu quero, nesse momento, agradecer aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa tarde e até uma próxima semana.